Bem-vindos a esta análise estratégica e detalhada pré-mercado de hoje, 12 de maio de 2026. Olha, a sessão que está chegando aí na B3 não é uma sessão qualquer, não. O que temos no radar financeiro global nesta manhã é uma convergência daquelas, um verdadeiro quebra-cabeça de choques globais, guinadas na política monetária e dados críticos. O nosso objetivo aqui é justamente organizar todo esse caos e preparar o terreno para entender exatamente as forças que vão ditar o ritmo do pregão hoje. Com muita energia e foco, vamos desvendar essa teia complexa. Então, vamos direto ao ponto. Dá só uma olhada nesse aviso monumental do CEO da Saudi Aramco. Essa frase estabelece perfeitamente o tom de tensão geopolítica de altíssimo risco que define a manhã de hoje. A gente não está falando de um pequeno ajuste de oferta. Estamos falando de um dreno estrutural gigantesco que pode prolongar o desequilíbrio do mercado até o ano que vem. É um choque direto no sistema global. A nossa agenda de hoje vai cobrir 5 pontos essenciais para a gente não se perder. Vamos passar pelo tabuleiro geopolítico global, juros e aversão ao risco, o cenário doméstico aqui no Brasil, o calendário econômico crítico do dia e, claro, fechar com análise técnica para WDO e UIN. Ponto 1. O tabuleiro geopolítico global. Navegando pelos choques de oferta. O reflexo imediato dessa tensão na oferta já está claro. O petróleo Brent simplesmente rompeu a barreira dos $104. E um detalhe importantíssimo, sempre que a gente falar de cotações nessa análise, vale lembrar que são valores capturados por volta das 6 horas da manhã, horário de Brasília, combinado? Essa disparada acontece basicamente porque aquele cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã está indo por água abaixo, trazendo prêmio de risco para o presente de uma forma super agressiva. O que deixa as coisas fascinantes e um tanto tensas é essa ameaça dupla que os mercados estão encarando. De um lado, a situação no Irã gera um choque imediato, com o Estreito de Hormuz sob ameaça constante e aqueles picos no petróleo. Do outro lado, a disputa técnica e comercial entre Estados Unidos e China traz um risco estrutural gigantesco para a cadeia de suprimentos, especialmente com o controle de exportação de terras raras. São dois vetores independentes, um causando inflação na hora e o outro gerando um estrangulamento de longo prazo na tecnologia. Avançando para o nosso ponto 2, juros e aversão ao risco. A verdadeira drenagem da liquidez global. E quando a gente olha para o famoso índice do medo, o VIX do S&P 500 marcava 18,95. Lembrando, claro, que essa cotação foi capturada por volta das 6 da manhã de Brasília. Embora 18,95 já indique uma cautela bem elevada, o dado que realmente salta aos olhos é o VIX de mercados emergentes, que deu um salto absurdo para 28,58. Isso evidencia que o risco percebido para mercados como o nosso aqui no Brasil é muito maior do que para as economias desenvolvidas neste exato minuto. E tem um motor silencioso acelerando toda essa aversão ao risco vindo direto lá do Japão. O Banco do Japão deu sinais claros de taxas mais altas, o que leva à desmontagem daquele famoso carry trade em ienes. Historicamente, a jogada era tomar empréstimos baratos no Japão para investir em países de juros altos. Mas agora, com a taxa subindo lá, o capital volta para casa. Já são cerca de 4 trilhões de ienes vendidos em títulos estrangeiros. Isso puxa os rendimentos dos títulos americanos para cima e, por tabela, drena a liquidez dos mercados emergentes. É um efeito dominó perfeito. E o resultado final desse efeito dominó a gente vê direto nos rendimentos americanos. O yield da nota do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos bateu a marca preocupante de 4,42%. Mais uma vez, cotação que pegamos por volta das 6 da manhã de Brasília. Essa alta expressiva é o reflexo puro da saída desse capital japonês, somada aos temores insistentes da inflação importada da crise de energia. Isso nos leva ao ponto 3, o cenário doméstico brasileiro. Pressões fiscais. Trazendo a lupa aqui para dentro, o impacto dessa inflação importada do petróleo já é super claro e direto. O Boletim Focus acabou de elevar a projeção do IPCA de 2026 para 4,91%, simplesmente estourando o teto da meta. E detalhe, já é a 9ª semana consecutiva de alta. Essa dinâmica pressiona o Banco Central numa verdadeira armadilha, forçando a manutenção da Selic num patamar super restritivo de 14,5% só para tentar conter essa pressão que vem de fora. Então, a questão central é o choque violento entre a intenção e a realidade fiscal, principalmente num ano de forte pressão. Oficialmente, o alvo para 2026 é um superávit de 34,5 bilhões de reais. No entanto, quando a gente olha para a realidade projetada pelo mercado e por instituições independentes e coloca na conta as despesas fora do teto, o cenário vira um déficit real de 23,3 bilhões. O mercado embutir prêmios de risco pesados acontece exatamente por causa dessa incerteza estrutural que ganha ainda mais peso em anos eleitorais. Vamos para o ponto 4, calendário econômico crítico, os eventos binários de hoje.
E este aqui é o nosso mapa de navegação para a sessão. Logo na abertura, às 8 da manhã, o IPCA brasileiro calibra a expectativa para os juros locais. Lá pelas 11 horas, o mercado vai dissecar os resultados trimestrais da Petrobras e mais tarde, às 2 da tarde, rola o leilão de títulos americanos. Mas presta muita atenção. O evento que vai literalmente definir a sessão acontece às 9h30 da manhã. A divulgação da inflação americana, o CPI. É esse número que vai ditar se a pressão sobre a curva de juros global acelera de vez ou encontra algum tipo de alívio. E isso ilustra brilhantemente o nosso ponto 5, análise técnica para WDO e WIN, os níveis micro de negociação. Trazendo isso para os gráficos de 60 minutos, tanto do dólar futuro quanto do índice, os níveis estão extremamente claros. É vital ressaltar que esses parâmetros de suporte e resistência, assim como todas as cotações mencionadas hoje, foram mapeados por volta das 6 horas da manhã de Brasília. Ambos os ativos apresentam no momento estruturas bem claras de baixa, com os preços trabalhando abaixo de médias móveis importantes, formando zonas de defesa e de exaustão que precisam ser respeitadas. Sintetizando toda essa loucura para o pré-mercado, o viés indica uma provável abertura em queda, com gap de baixa para o índice Bovespa e um salto de alta para o dólar. É a fotografia perfeita daquela fuga de capital para a segurança que detalhamos agora há pouco. Por conta disso, a postura recomendada pela análise macro é estritamente defensiva até pelo menos às 13h30. A tendência primária do dia aponta de forma claríssima para a força do dólar global e uma fraqueza generalizada nos ativos de risco. Bom, o palco está montado, a liquidez secando pelo mundo afora e o preço da energia ameaçando um novo pico inflacionário. A grande questão que fica para o dia de hoje é: o dado de inflação americana daqui a pouco servirá como um gatilho para uma correção ainda mais severa nos mercados ou vai acabar abrindo espaço para um rally de alívio temporário? A resposta virá com o desenrolado fluxo. O momento exige atenção rigorosa aos dados, respeito cego aos níveis técnicos e muita cautela. Excelentes negócios para todo mundo que vai acompanhar o pregão.